Ô, João. não, a gente está finalizando aqui, faltam poucos minutos e a gente podia ir para o baú, né? Você só tem 4 minutos, Claro. Kevin, infelizmente. Então não vai dar para contar tudo que eu queria contar. Você continua na edição Não, a propósito dessas manifestações de motociclistas, essas manifestações bolsonaristas, eles estão sempre pedindo o fechamento do Supremo, a cassação de ministros do Supremo, impeachment de ministros do Supremo, e estão pedindo o fechamento do Congresso, esse tipo de coisa. E pedem de volta a ditadura e o AI-5. E aí eu queria lembrar que o que eles querem já aconteceu, naturalmente. A gente lembra que, logo depois do AI-5, em 1969, pouco depois do AI-5, o que o governo fez? O governo cassou 3 ministros do Supremo. A ditadura, o Geisel. Ele cassou 3 ministros do Supremo, simplesmente, com uma assinatura. Os ministros Hermes Lima, Evandro Lins e Silva e Vitor Nunes Leal. Cassou os 3. Uma violência que não acontecia antes, que nunca tinha acontecido antes. Então, erram os que acham que a ditadura já fechou o Supremo. A ditadura nunca fechou o Supremo, ela deixou o Supremo funcionando. Só que ela tomou 2 medidas para ter o domínio do Supremo. Uma foi aumentar o número de ministros de 11 para 16. Com isso, reduziu o peso dos ministros que já estavam. E a outra foi cassar 3 ministros. E quando cassou esses 3 ministros, 2 outros dignos renunciaram aos cargos. Os ministros Antônio Carlos Lafayette de Andrade e Gonçalves de Oliveira. Esses 2 ministros saíram. Então, de uma vez, a ditadura se livrou de 5 ministros do Supremo. Tanto que depois ela voltou para 11. Ela mesma voltou para 11. Não precisava mais dizer. Casuísmo puro. Então, quer dizer o seguinte, ditadura pode tudo. E enganam-se que acham que a ditadura, o cara que é mais fascista, a ditadura vai estar sempre do meu lado, eu quero uma ditadura. Vamos lembrar dos políticos que apoiaram o golpe de 64 e depois foram caçados, foram mandados para o exílio. Carlos Lacerda é um exemplo disso. Magalhães Pinto, que foi um dos governadores do golpe, nunca conseguiu ser candidato a presidente da República da ditadura como ele queria ser, candidato civil a presidente da República. E são vários os casos de políticos que apoiaram o golpe e depois foram perseguidos, caçados, presos pelo golpe. Então, o Alisson falou em razoável, algum bolsonarista com um mínimo de razoabilidade, ou que não seja bolsonarista, mas que apoia Bolsonaro, acha que a alternativa da ditadura é melhor do que a alternativa da democracia, devia lembrar disso. Vai lembrar que vários foram caçados, vários foram perseguidos, vários foram obrigados a ir para o exterior, vários dos que apoiaram o golpe. Eu ia falar também, mas não vai dar tempo, Negrão, de uma decorrência, de uma coisa que aí, essa questão dos ministros, eu não era jornalista ainda, eu era garoto ainda quando aconteceu, mas não era garoto, quando aconteceu eu já estava. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não cobri, eu não era jornalista. Eu não cobri o fato. Mas eu fui trabalhar no escritório que o ministro Vitor Nunes Leal abriu. Ele abriu um escritório, quando foi cassado, de advocacia, passou a ser o maior escritório de advocacia de Brasília, e lá estavam advogados conhecidos, né? Que, inclusive Zé Paulo Pertence, que depois foi ministro do Supremo, Cláudio Lacombe, José Guilherme Vilela, que foi assassinado, que uma morte trágica, e eu fui trabalhar nesse escritório do ministro Vitor Nunes Leal em 1969, logo depois que ele foi cassado. Mas o que eu ia contar, e fica para uma próxima, é o pacote de Abril. Isso. O pacote de Abril, a gente lembra muito dele hoje por causa do pacotão, porque ele deu origem ao bloco Pacotão de carnaval aqui em Brasília. Mas o pacote de Abril, esse eu cobri, esse eu participei da cobertura, eu trabalhava na Veja, e tem umas coisas bastante interessantes que mostram uma similaridade com tempos atuais que eu acho interessante a gente mostrar. Mas, pelo tempo, vai ficar para a próxima, né? Exatamente. Já estamos encerrando aqui, então vamos ficar com o pacote de Abril para quinta-feira. Obrigado, Hélio, obrigado, Alisson, e até quinta-feira com mais um bate-papo com o Hélio Doyle.